Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo esse programa. E hoje a proposta é começarmos a falar sobre o que é potência e por que nós, da filosofia da diferença, afirmamos sempre que todo ser humano nasce pleno de potência. E vamos começar falando sobre um momento que você aí que está do outro lado assistindo a esse programa, talvez saiba do que estou falando. O momento da notícia que seu filho, nosso filho, nasceu, por exemplo, com a síndrome de Down. O que fazer diante desta notícia, sempre dada da maneira mais inadequada possível? Optamos por iniciar essa nossa jornada com uma história pessoal, porque, digamos assim, foi um acontecimento surrealista. O cérebro escritor Franz Kafka adoraria ter escrito essa história. Franz Kafka, para quem não sabe, escreveu livros como um processo, no qual uma pessoa foi acusada, julgada e condenada por um crime que ela não sabe qual foi. Eram 12h30 da tarde. Eu estava na sala do parto. Tiago nasceu e chorou, como qualquer criança, aliás. De uma forma natural, perguntei ao obstetra: está tudo bem com o Tiago? Ele respondeu de uma forma totalmente inadequada: sim, está tudo bem. Só estou preocupado com os olhinhos. Pensamos em tudo, cegueira e até na própria síndrome de Down, porque sabemos que as pessoas com síndrome de Down têm os olhos tipo japoneses, tipo oriental. Bom, essa história não acabou por aí. É por isso que eu digo que Kafka adoraria ter escrito ela. A enfermeira pegou o Tiago no colo, se aproximou da minha pessoa e pediu, vejam só, para que eu olhasse a testa do Tiago. Na hora, obviamente, não entendi nada o porquê daquele pedido. Depois eu vim a saber que era para que nós, enquanto família, não acusássemos o hospital de ter trocado as crianças. Vejam só que história surrealista, que não terminou por aí. É óbvio que eu olhei, sem entender o porquê, tá olhado, e ela depois me chama no canto e ainda fala, abre aspas, olha, existe o risco do seu filho ter nascido com algum problema. Ela usou a palavra problema. Daí eu perguntei, mas que tipo de problema? Alguma das chamadas deficiência? Perguntei isso porque, para nós, enquanto família, esse tema não era de forma alguma tabu. A minha companheira, ela já era professora especializada na chamada deficiência mental na época e trabalhava na APAE. E eu já estudava e praticava a filosofia da diferença há pelo menos 15 anos. É da filosofia da diferença que eu trago, inclusive, o tema potência. Enfim, depois de ela ter anunciado que talvez Tiago tivesse nascido com algum problema, ela ainda pede para mim voltar e fingir que eu não falei nada. É óbvio que voltei com um sorriso amarelo, falando que estava tudo bem, mas a minha companheira logo sacou que alguma coisa estava acontecendo. Mas eu não contei nada, né?
e voltei para casa para buscar algumas roupas para o Tiago, porque ele ia ficar um tempo no hospital, e nesse tempo parecia que o mundo havia ruído, que o chão havia ruído. Logo eu pensei, primeiro, o que eu vou fazer com tudo que eu havia estudado, praticado? Na verdade, Tiago foi um presente para nós enquanto família e me deu a oportunidade de sair do mundo da academia, do estudo acadêmico da filosofia da diferença e voltar para o chão, para a nossa prática diária. Afinal de contas, hoje, costumo dizer, na verdade, quem costuma dizer isso é o filósofo da diferença Luiz Fugante, que a filosofia da diferença e o seu braço clínico, que é a esquizoanálise, é um modo de vida. É muito mais do que uma filosofia, do que teoria, é um modo de vida. Então, o Tiago foi uma oportunidade para trazer a filosofia da diferença da academia, do mundo das ideias, digamos assim, para a vida prática, para a filosofia como um modo de vida. Voltei ao hospital, conversei com a minha companheira e até hoje nós brincamos que tivemos 15 minutos de luto. Daí, tanto eu quanto ela nos conectamos à nossa potência e saímos mais forte desta notícia trágica. Mas essa história não terminou por aí. Quando voltamos para casa com o Tiago, não lembro quanto tempo isso durou, curtindo ele no nosso dia a dia, nossos primeiros momentos com o nosso filho, tivemos que voltar ao hospital para receber oficialmente o diagnóstico. Imaginem a seguinte cena: chegamos, tinha uma porta que dava para uma sala, 2 médicos sentados. Um deles foi o que acompanhou todo o processo do Tiago no hospital. O outro não conhecíamos. O que acompanhou todo o processo olhou para o lado, abaixou a cabeça, cochichou para o médico que nós não conhecíamos, e esse médico se levantou, veio até nós, repito, o médico que nós não conhecíamos, para dar o veredito, que parecia um veredito. Seu filho tem a síndrome de Down. A minha companheira ameaçou um choro, né, porque a notícia realmente abala. Ele perguntou: quer um copo d'água? Eu me lembro ter falado: não, queremos ir embora. Voltamos para casa com a notícia oficial, já tendo claro que eu gosto muito de brincar, que eu não tenho um síndrome de Down, não tenho um cromossomo a mais como filho. Eu tenho um filho. Daí, repito, nos conectamos à nossa potência e saímos dessa história mais forte. Hoje o Tiago tem 28 anos e não vou contar aqui a sequência da história com ele. O fato é que imaginamos, eu, por exemplo, imaginei o quanto essa notícia abala as pessoas que não conhecem a síndrome de Down, que tem muitos fantasmas na frente em relação a essa questão da deficiência, que enxergam a deficiência como uma falta, né? Deficiência enquanto falta, um vazio na pessoa que vai ser preenchida pelo mundo adulto.
Isso, já tenho dito, acontece com todas as crianças que nascem. Nós não enxergamos uma criança recém-nascida como um ser pleno de potência, e sim como um ser vazio, que algo falta e tem que ser preenchido pelo mundo adulto, pela escola, pela família, a começar pela família, depois a escola. Daí eu costumo dizer que quando nasce com algum diagnóstico, incute-se na família e na pessoa uma dupla falta. É como se o Tiago tivesse uma dívida a pagar e vai ficar a vida inteira pagando essa dívida, porque é uma dívida impagável, porque almeja-se uma normalidade inexistente e não se enxerga a pessoa como ela realmente ela é, com o que ela tem, pode, com a sua potência, e sim a ideia da falta a ser preenchida pelo mundo adulto, né? No próximo programa, nós iremos aprofundar mais em como nós vemos a forma como nós enxergamos o Tiago como plena potência e não como alguém que vive na falta. É isso, gente. Espero que tenham gostado, curtam mais este programa, deixe aqui a sua opinião, sua sugestão para próximos programas. E para as pessoas que não enxergam, estou no mesmo ambiente e com a mesma roupa do programa passado, com a diferença que cortei o cabelo, ele está mais baixo. E essa história da audiodescrição também é fundamental. Em algum momento, em algum programa, iremos trazer a ideia do filósofo Spinoza, que ao cego nada falta. Se o cego está conectado à sua potência, nada falta a ele. Mas essa é uma história para um outro capítulo. Até o próximo programa.